paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Jair Adriane, sou do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui mais uma vez com o intuito de fazer comentários das lições bíblicas adulto CPAD nesse terceiro trimestre, que já está findando. Estamos chegando na lição de número 10, que vai ser ministrada no próximo dia 8 de setembro de 2024. E será também comemorado o Dia Nacional de Missões. O título da lição é o Plano de Livramento e o Papel de Esther. Nós temos um texto áureo que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. E a verdade prática diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Antes de entrarmos no comentário, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora de poder estar ministrando a tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, Pai amado, é uma leitura interessante, uma lição abençoada, que vai falar de livramento, vai falar de providência divina, que nós possamos aprender isso, Senhor, através dessa lição, que verdadeiramente o Senhor é a provisão dos teus servos, é o Senhor que é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, abençoa, Senhor, esse departamento abençoado da Escola Bíblica Dominical, abençoa poderosamente cada professor de Escola Bíblica Dominical, superintendência, alunos, Pai, pastores que investem de uma forma abençoada nesse departamento, que o Senhor fortalece, Senhor, cada dia mais, dá crescimento e venha abençoar essa aula no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura bíblica em classe, se encontra Esther, capítulo 4, do verso 5 ao verso 17, e o capítulo 5, do verso 1 ao 3, e o versículo 7 e 8. Esther 4. Então Esther chamou Arrataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Arrataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Arrataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Arrataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagine em seu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther 5,
Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esté se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Essa é a leitura bíblica em classe. Nós temos aqui 3 objetivos nessa lição. O primeiro é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esté. O segundo é considerar o processo de convencimento de Esté por Mardoqueu. E o terceiro, demonstrar o plano de Esté diante do rei Assuero. Nós temos o comentário, e no comentário nós temos uma introdução. Nessa introdução diz assim, que nessa lição nós estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio já havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Nós já falamos até na lição passada sobre o plano de Amã, como ele envolveu o rei na sua sagacidade, de uma forma ardilosa. Ele conseguiu convencer o rei, convenceu por causa da proximidade, da amizade que possuía do rei, né? O rei não preocupou em investigar a fala do Amã. Ainda, quando ele ainda tinha mais um trunfo, né, na manga, mais uma carta na manga, como se diz por aí. Ele ainda tinha 350 toneladas de prata para colocar no cofre do rei. Se o rei não convencesse pela sua persuasão de palavras, se convenceria pela sua ganância, pela vontade de ter mais bens adquiridos para colocar em seu tesouro. Então, agora já estava decretado, com o anel do rei, mandou-se as cartas às províncias. E agora já estava, enquanto eles bebiam, né, e se alegravam, a cidadela de Suzano, toda a região de Suzano e as províncias também, que já estava recebendo as cartas, que já estava totalmente transtornado. E agora tinha que tomar uma posição, porque o dia da matança já estava definido. Dia, mês e ano. Estava definido para destruir, destroçar o genocídio do judeu em todo o Império Medo-Persa. Mas a palavra-chave hoje é livramento. Nós vamos ver o nosso Deus agir, até mesmo no livro que não se fala o nome dele. O primeiro tópico fala sobre o perigoso plano e o temor de Esté. O primeiro subtópico diz assim: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo tão grave. Então enviou Hataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esté capítulo 4, verso 1 a 5, né? Ele, na questão da forma que ele estava, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nosso sentimento com as pessoas certas é necessário. E nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixasse só. Mateus 26, 36 a 8. Em Romanos 12, 15,
a palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos com o que se alegram e chorais com os que choram. Paulo, escrevendo aos Romanos, usado pelo Espírito Santo, ele diz estas palavras que é necessário. Não é apenas se alegrar e só festejar quando alguém está tendo vitória e só tem alegria. Também, aqui no mesmo versículo diz, chorar com os que choram. É muito fácil ser convidado para a festa, para o dia da vitória, comer o churrasco, se alegrar, bater nas costas do irmão que está recebendo a vitória, recebendo a resposta de Deus, sendo curado de enfermidade, porta está sendo aberta, as vitórias chegando, é muito bom, é gostoso. Agora, quando você tem um irmão que está chorando, uma irmã que está passando por dificuldades, necessidades, precisa que você esteja também do lado dele, chorando com ele. E chorar com o que chora é mais difícil. Mas eu sei que você como servo, eu como servo do Senhor, temos que aprender a chorar com os que choram. Nós vemos também no episódio de Mateus 26, Jesus, quando chega ao Getsêmani, já no dia que ele ia ser preso, já para ir à cruz, naquela noite, ele foi àquele Getsêmani, aquele Jardim das Oliveiras, onde já tinha costume de estar ali com seus discípulos, mas agora uma situação bem diferente. Diz a Bíblia que ele chamou seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então é o momento em que ele passava por uma pior das situações. Ele precisava de socorro, ele precisava de pessoas perto, ele precisava de alguém para desabafar, ele precisava falar com alguém. Assim também nós, quando estamos passando por um processo dessa forma, também devemos ter essa pessoa para compartilhar. Já que Esther estava dentro do palácio, na cidadela de Suzã, que era uma fortaleza, e por alguma situação que a Bíblia não nos relata, ela não conseguiu saber o que estava acontecendo na cidade. A cidade estava empolvorosa, as províncias já estavam empolvorosas, o povo desesperado. Ela só soube pela atitude de Mardoqueu de rasgar as suas vestes, vestir de cilício, jogar cinza sobre a cabeça e chorar na porta do rei. E aí é que ela foi preocupada em saber o que estava acontecendo com o seu primo, o seu pai adotivo, e agora ele tinha que revelar a ela o que aconteceu, sobre o que está acontecendo. Então ela aproveitou que esse Rataque, que era o eunuco do rei que servia a rainha, foi até ele. Então ela agora tinha condições de passar para a informação a Esther, para que ela entendesse o que estava acontecendo. Um obstáculo real. 2, quando ela recebe a resposta, Por intermédio de Rataque, Mardoqueu deixou a Esther informar de todo o ardiloso plano de Hamã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ela lhe pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu Mardoqueu lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Um obstáculo real. Da mesma forma que Esther não estava sabendo o que estava acontecendo na província e nem na cidade de Suzã e nem no império sobre a questão da lei que já tinha sido determinada para a matança dos judeus, Mardoqueu também não sabia que ela estava há 30 dias sem ser recebida pelo rei. Então, ela fez lembrar, porque por certo Mardoqueu sabia dessa lei, que se ela não fosse chamada pelo rei, havia uma lei dos Medo-Persas, que ela seria morta se o rei não levantasse o seu cetro em favor dela, cetro de ouro. Mas essa foi a resposta que ela recebeu. Porque esse rei, acredita-se que essa lei era uma forma de se proteger, para que não chegasse qualquer um e pegasse de surpresa no trono, e o matasse. Então, por causa disso, eles criaram a lei, mas se você analisasse, nós analisarmos, é uma lei
que isola o rei no trono, não permite ele ter uma assistência do seu povo, ele não permite ele ficar próximo daqueles que governam, ou ter pelo menos representantes do povo para vir até ele e falar das demandas do império, da situação, que ele só falava com aqueles muito próximos, como a mãe e seus príncipes. Quando era a população, né, os mais simples, era mais difícil, porque tinha essa lei. Quem era o maluco, né? Quem era o doido que teria coragem de ir lá e tentar entrar no pátio interior da casa do rei, sabendo que se ele não gostar, você será morto? Ninguém iria. Mas agora a situação estava difícil. E a ordem que Mardoqueu dá, mandando a Ester que ela fosse falar com o rei. Não tinha outra solução senão alertar o rei do que estava acontecendo. E aí Ester estava com esse obstáculo real diante dela. O terceiro subtópico desse primeiro tópico diz assim: autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Ester. 2 de seus guardas ali já havia tramado sua morte anos antes, Bigtã e Teres, né? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, que nasceu em 1942 e morreu em 2011. A mansidão nos livra de muito infortúnio, e quando atacados, Deus é a nossa defesa. Essa história, né, quando eu li esse que o comentarista colocou sobre o Muammar Gaddafi, que foi um ditador líbio, eu fui pesquisar e achei até um vídeo na internet, aí, um vídeo amador, mostrando quando eles tomam Gaddafi, né, os revoltosos, com a ditadura dele na Líbia, e aí ele sangrando, machucado, estava na mão daqueles revoltosos. Por certa parte dali ele foi executado, por causa de quê? Como aqui está escrito, autoritarismo pode causar a morte. Porque por mais que o rei se cerque de exército, que o proteja, de guardas para guardar, até dentro mesmo do próprio guardas palaciano pode haver rebelião, como já tinha acontecido com Bigtã e Teres, a tentativa de homicídio, e agora a história nos conta que ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio, quer dizer, uma guarda, tipo uma guarda pretoriana como tinha em Roma, né? Uma guarda que protegia o imperador. Os próprios da guarda armou contra o rei e tirou-lhe a vida. Então, por mais proteção que eles coloquem em volta, chega o tempo em que verdadeiramente, né, o autoritarismo, as leis injustas, vai maltratando e vai pisoteando o povo, e que daqui a pouco os rebeldes se manifestam, os que não aceitam ser maltratados e machucados, mas começam a se levantar e chega um momento que o autoritarismo cai. E aconteceu com Muammar Gaddafi a mesma coisa, né? Chamada Primavera Árabe, né? Quando houve uma rebelião naquela época, o povo já não estava aguentando mais os ditadores árabes, aí foi o tempo da queda desse ditador, Muammar Gaddafi. E o resumo do nosso primeiro tópico diz: não era simples ir ao palácio, interceder ao rei pelo povo judeu. Não era algo muito simples. Era bem complicado para fazer isso. Vamos então para o segundo tópico dessa lição, que vai falar sobre Mardoqueu convence Ester. Nós temos o primeiro subtópico que diz assim: confiando na providência divina. Ester apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Ester e pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção. Se Ester não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo,
quando supervalorizamos pessoas, por mais importante que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos dela nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Confia na providência divina. Eu, olhando para esse livro, né, de Esther, interessante por causa da sua peculiaridade, não se falar, não se tocar no nome de Deus, mas é um livro que você, desde o princípio do livro, você percebe que há uma ação de Deus, uma ação divina em todas as situações. Quando Mardoqueu aconselha Esther a não revelar a sua etnia, não revelar a sua origem, a que povo que pertencia, já havia uma ação de Deus aí. Porque ia chegar o tempo e o momento certo dessa revelação acontecer. Enquanto ela era uma pobre menina, né, que estava ali num país estrangeiro, judia, que estava ali num país estrangeiro, afastada da sua terra, né, uma órfã criada pelo seu primo, não tinha valor nenhum, revelar ou não revelar a sua origem. Agora, a partir do momento que ela se torna rainha, que ela consegue vencer o concurso, né, de todas as meninas virgem e formosa que apareceu ali, agora ela se tornou rainha, isso agora se torna notório e importante. E aí se entende que Ramã não sabia que a rainha era judia, porque talvez se ele soubesse, ele ia pensar 2, 3 vezes em fazer esse plano mirabolante com o rei. Então, Mardoqueu, nesse momento, eu creio que já estava sendo usado por Deus para dar essa ordem a Esther. Agora, mais uma vez, quando Esther se mostra assustada com a situação e como ela poderia ao rei, que já tinha essa lei impedindo, Mardoqueu foi duro com a sua resposta, mas deu a resposta no lugar de ficar. Falou, olha, você acha que só porque você está no trono e que está com a coroa e que é a rainha, sendo judia, nesse dia não vai ser destruído? Vai sim. E vai ser você e também sua família. Por certo, havia mais algum parente dela, ou ali na região de Suzã, ou lá em Jerusalém, né, que voltou depois do fim do cativeiro, né, voltou para Judá, voltou para Jerusalém. Então ele falou, não só você aqui no trono, como os seus parentes, a sua parentela que está espalhada por aí também morrerá. Agora é interessante a palavra que ele fala para ela na questão, né? Quando ele fala socorro, livramento da parte virá, é claro que está falando do livramento vindo da parte dele. Por certo, Mardoqueu já tinha ouvido falar das histórias de livramento, da história do deserto, como Deus trouxe esse povo lá do Egito, como arrancou com a mão forte da mão de Faraó, trouxe pelo deserto, alimentou, sustentou, livrou, deu vitória no Mar Vermelho, deu maná, deu água, né, deu fontes de águas, cordonizes, cuidou desse povo, coluna de fogo, nuvem para proteger do sol. Tudo isso, Mardoqueu, por certo, mesmo nascendo no cativeiro babilônico, acredita que se ele nasceu também juntamente com Esther também, eu creio que os seus pais, os seus próximos, né, devem ter revelado a ele isso. Então era baseado nessa fé que foi transmitida pela sua família, é que ele entendeu que Deus, de uma certa maneira, interviria, embora que o nome dele não apareça, mas o socorro e o livramento toda a parte virá. Essa outra parte, certamente, ele está referindo ao próprio Deus. No Salmo 121, verso 1 e verso 2 diz, né? É um texto muito conhecido e fala sobre elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos essa confiança, porque o salmista estava numa situação desvantajosa, estava no vale, olhando para os montes e preocupado. Como se viria o socorro? Por certo, estava cercado pelos seus inimigos, por certo, tinha uma situação de perigo envolvendo no momento que escreveu esse salmo. Mas ele não olhou apenas para o monte, ele escolheu para um Deus que criou os céus e a terra. Então esse Deus era aquele que traria livramento ao salmista, da mesma forma que seria esse livramento vindo da parte do Senhor, que Mardoqueu mandou falar para Esther. E no segundo subtópico desse segundo tópico diz, primeiro Deus, depois o homem.
Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todo o judeu de Suzã e jejuasse por ele durante 3 dias, por ela, né, melhor dizendo. Durante 3 dias, ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. O equilíbrio e prudência espiritual nos faz entender o tempo e o lugar de Deus. E o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como senhor de sua existência e de seu destino, como medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago 4, 13 a 16. Primeiro Deus, depois o homem. É interessante. Quando Esther entendeu a palavra de Mardoqueu e se convenceu pelas palavras que ele falou, ela falou: tem que agir. E nessa hora é o momento que você tem que buscar a direção de Deus. E nesse momento eu creio que foi uma direção de Deus que tocou o coração da rainha. E agora Esther dá uma ordem. Todos os moradores de Suzã, todos os judeus de Suzã, Mardoqueu, ajunta todos. E por 3 dias e 3 noites não bebam água, não comam nada, jejue. Jejue. Como nós sempre falamos desse livro, que não cita o nome de Deus, é claro que o jejum aqui está acompanhado de oração, de súplica ao Senhor. De uma forma velada não se fala de oração e nem de súplica, mas fala de lamento, de choro, né? de humilhação. Então, é claro que esses 3 dias de jejum está regrado de oração, de leitura da palavra, né? Porque é assim que deve ser feito um jejum. Um jejum tem que ter um devocional, o jejum tem que ter uma motivação, tem que ter um direcionamento, o jejum tem que ter uma leitura bíblica, o jejum tem que ter aquele momento de falar com Deus, de buscar ao Senhor. Não é apenas fechar a boca, não é apenas ficar com fome, não é apenas só parar de beber água, não. É você tirar aquele dia para realmente sufocar sua carne por um pouco, não dar nada a ela que dê prazer, né? Porque alimento dá um prazer, tirar dela esse prazer e tirar esse momento para buscar o Senhor, para clamar ao Senhor. E ela falou: olha, vocês vão fazer, mas ela falou assim: mas eu não vou ficar fora dessa história. Eu não vou apenas jogar um jugo sobre as suas costas, sobre vocês, e vou ficar aqui sentada no meu trono esperando uma resposta, não. Eu e minhas moças também, que assistem comigo aqui no palácio, iremos jejuar também por 3 dias e por 3 noites. E tem uma coisa: no final desses 3 dias e 3 noites, eu vou diante do rei. E se perecer, pereci. Ela entendeu que agora é um bem maior. A vida dela era importante, mas ela não tinha sua vida por preciosa se o seu povo estava correndo sério risco de ser exterminado. Então agora ela entendeu também aquela palavra que Mardoqueu falou: quem sabe foi para esse tempo que você foi aí para esse reino, né? Para ser rainha. Quem sabe? Então ela entendeu que havia um propósito de Deus para aquele momento que ela estava ali e que ela precisava interceder junto ao rei. Mas antes do rei, antes do homem, Deus. Vamos falar com Deus. Então é interessante o comentarista coloca aqui: uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Estamos inspirados muito no ateísmo, rejeita as realidades espirituais. É uma realidade que nós estamos vivendo hoje muito triste. Jejum quase não acontece na igreja. Oração está escasseando. Você olha dentro da igreja com uma quantidade aí média de membros. Os trabalhos de orações da igreja hoje, no nosso tempo, no ano 2024, está minguado. São poucas as pessoas que se colocam na brecha para oração. As verdadeiras vigílias estão abandonadas. A maioria dos crentes não querem participar de vigílias verdadeiras. Essas que promovem pregador, que promovem cantor, chamados vigilhões, lotam.
que é som, barulho, música, né? Pregadores querendo ficar famosos, ganhar likes na internet. Essas lotam. Mas as vigílias que é oração e palavra, simplesmente oração e palavra, não estão indo muito mais. Vigílias, jejuns também estão escassos nos nossos dias. Por isso não temos experimentado como esse povo no passado experimentava. Tanta ação de Deus, tantas obras espirituais, tantas obras, né, sobrenaturais de Deus, quantos milagres nós não estamos vendo nos nossos dias, estão escasseando por causa dessas duas coisas aqui. O secularismo que está invadindo os nossos templos, invadindo os arraiais dos crentes, os crentes deixando entrar, que é o mundanismo, e o materialismo. Nós estamos focados só no material, nas coisas materiais é que nos interessam. Não estamos muito focados mais nas coisas espirituais, parece que não queremos mais, nós não estamos preocupados mais com o reino de Deus, mas com os nossos reinos. Fazer os nossos reinos aqui na terra. Tem pessoas que talvez já não estão nem com muita vontade de ir para o céu. Está na igreja, mas agora eu quero esperar, Senhor. Não vem agora não. Já está pedindo até Jesus para não vir. Porque eu quero fazer a faculdade. Eu quero colocar 1 milhão na minha conta. Eu quero viajar o mundo. Eu quero desfrutar um pouco desse mundo. E já não está sentindo muito desejo pelo céu por causa disso. Mas verdadeiramente, primeiro é Deus, depois o homem. Primeiro o céu, depois a terra. O desejo nosso tem que ser o céu, o dia todo. Podemos conquistar nessa terra, podemos adquirir, podemos chegar em posições que a gente nunca imaginou que chegasse, Deus pode nos levar. Mas uma coisa é, o importante para todo servo do Senhor é o céu. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago, deixa eu ler aqui, Tiago capítulo 4. Deixa eu conseguir abrir aqui, né? O papel colou. Tiago capítulo 4, verso 13 e 16 diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é maligna. Sim, é a autoconfiança. Na verdade, o servo do Senhor, aquele que conhece a Deus, aquele que anda nas pisadas do Mestre, que faz a vontade do Senhor, ele tem uma dependência total de Deus. Ele depende de Deus. Ele nunca pode ser autoconfiante. Ele não sabe que pode acontecer amanhã, ele não sabe que pode acontecer daqui a pouco. Então, por isso, ele tem sempre que estar apresentando essa fala, ou no seu coração, entendendo que se Deus quiser, querendo Deus, pode acontecer ou não. Então, é isso que Esther nos ensina aqui. Ela ensina que agora é a hora de apelar para aquele que pode todas as coisas. Aquele que governa não só o mundo, mas todo o universo. Aquele que criou todas as coisas, é o único que poderia livrá-los. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros jovens haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Daniel 3, 16, 18. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pulo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Confiar em Deus não é tentá-lo. É nosso terceiro subtópico. Mateus 4, 5 a 7 fala sobre aquele momento da tentação de Jesus no deserto, quando o diabo transportou por um alto monte. Não, aliás, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, eu uso até a palavra, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, sempre Jesus respondendo com a palavra,
também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui também nós vemos Esther aprendendo isso, não tentando a Deus. Confiar a Deus não é tentar a Deus. Como nós demos um exemplo aqui de pessoas que acham que você pode colocar Deus contra a parede. Nós vemos Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que a mulher de Jó fala para ele. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Enquanto a mulher queria que ele fizesse uma eutanásia, que ele morresse, ele entendeu que ele não poderia colocar Deus contra a parede, que se Deus deu, tinha o mesmo poder de tirar. Ele entendeu isso e a Bíblia fala que ele não pecou com seus lábios. Nós vemos aqui também outro comentário sobre os 3 judeus, mas eu vou falar sobre Daniel. Esse aqui é o exemplo dos 3 judeus diante da fornalha ardente. Mas também quando saiu o edito do rei Nabucodonosor, quando teve aquele sonho, e que não conseguia lembrar do sonho, e queria o sonho, e queria a revelação, o edito do rei, a ordem do rei, era para matar todos os sábios da Babilônia. Daniel não foi na audiência que os outros sábios antigos foram. Mas quando saiu o edito para matar todos os sábios da Babilônia, Daniel estava no meio. E Daniel, ele intercede junto a Arioque e pede um tempo para depois se apresentar diante do rei. E ele chama quem? Os teus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Azarias, Misael e Ananias, que era o nome deles judaico. Vamos orar, meu filho. Vamos orar para que Deus nos revele o que está oculto e escondido. E verdadeiramente foi essa palavra que ele deu quando o Senhor revelou. E ele foi ao rei e ele não só falou o sonho da estátua que o rei viu, como deu discernimento do sonho, o que significava o sonho. Então nós observamos aí que também Daniel, com a atitude de buscar e confiar no Senhor, ele livrou também, não foi apenas os sábios da Judéia, de Jerusalém, não. De todos os sábios dos povos que estavam ali naquele momento sendo escravos na Babilônia. Todos morreriam, como agora é o momento de Esther. Aquele tempo foi o tempo de Daniel. Agora foi o momento de Esther fazer isso, colocar a sua fé em prática e buscar a Deus para livrar agora o seu povo, o povo judeu, de ser exterminado pelo malvado Amã. No resumo do capítulo 2 diz, antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Vamos buscar o Senhor, que é o certo, e Deus vai nos dar a direção. O plano, terceiro tópico. O plano, Esther entrar à presença do rei e propõe um banquete. Primeiro, prudência e preparação em ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritualmente, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real, foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias, como Esther e Abigail, conseguem resolver grandes tragédias, evitar grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudência e precipitação podem levar ao prejuízo irreparáveis. Nós vemos prudência, preparação e ação. Houve o jejum, agora preparou-se espiritual, na oração, emocional, sabendo que estava correndo o risco de viver ou morrer, fisicamente, chegou lá, se vestiu, se adornou, realçando já a sua beleza que ela possuía fisicamente, e se pôs no pátio interior, na casa do rei, na posição daquela, ou saio daqui vivo, ou morro, não tem outra saída.
Provérbios 19, 2 diz assim: assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. O que se apressa com seus pés, peca. Então aqui fala sobre a questão do pecado do apressado, fazer coisas precipitado. Ela foi para oração, passou esses 3 dias de jejum de oração, agora vai diante do rei, numa posição sem correria, sem desespero, numa situação de como uma pessoa que busca sabedoria do alto e recebe. Nós vemos aqui como ela deu o exemplo de Esther, deu de Abigail. Quem foi Abigail? Ela foi mulher de Nabal, que recusou a socorrer Davi quando estava nas suas andanças com seus valentes, né? Antes de poder assumir o trono. E ele guardava, como ele ficava em volta das terras de Nabal, ele guardava os animais de Nabal, de ser roubado, né? E tal. Quando ele pediu socorro a Nabal, Nabal recusou. E veio uma ira sobre a vida de Davi, que ele queria destruir tudo. Ia descer e destruir tudo. Não ia deixar nada. Nós temos aí no capítulo 1 Samuel 25, né? 22 e 24. Olha o que fala o texto. Assim faça Deus ao inimigo de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tinha mesmo, até um menino. Nada vai sobrar de Nabal. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, a mulher de Nabal, apressou-se, desceu do jumento e prostou sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou-se à terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva a teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Olha aí a sabedoria de uma mulher humilde, de uma mulher que sabe agir no momento certo. Há momento de ficar calado, mas tem momento de agir. Se ela ficasse quietinha na casa dela porque o marido dela recusou-se a socorrer Davi, ela também morreria juntamente com todos que Davi destroçasse. Mas ela tomou uma providência, ela não esperou o marido dela mudar de ideia. Ela tomou a posição, mandou o alimento, preparou o alimento rapidamente, porque essa mulher também tem essa habilidade na questão de cuidar da casa, de alimentação. Ela preparou tudo, colocou no seu jumento e foi ao encontro de Davi. E ela não chegou lá só jogando comida na casa de Davi, não. Ela se dobrou, se humilhou diante de Davi e pediu perdão a Davi no lugar do seu marido. E, com isso, ela aplaca a fúria de Davi. E olha só que Provérbio 14, 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, verdadeiramente, aqui tem uma mulher sábia que conseguiu, né, verdadeiramente evitar uma tragédia. E Abigail depois se tornou viúva e acabou se tornando uma das esposas de Davi. Mas a imprudência e precipitação leva prejuízo irreparável. É a segunda parte do versículo, né? Mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Então, a tola, ela com as suas próprias mãos, ela derruba e faz destruir a sua própria casa. Nós temos aqui, estendendo o cetro. Assentando em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou, tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou: o que estava acontecendo? O que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Esté 5:3. A disposição da vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessa ocasião, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Era uma força de expressão, uma figura de linguagem. O que você quer? Até metade do reino se dará. É uma forma, tipo de uma hipérbole, né? Um exagero. Daria a ela metade do reino persa, do Império Persa, pelo fato dela estar ali. Mas também é uma forma de valorizar a pessoa pelo ato, né? Ele sabia da lei, ele conhecia a lei dos Medo-Persas, ele que quis ser gracioso com a rainha, não quis matá-la, ele queria entender por que ela ser tão usada, um ato tão usado. Então ele usou essa expressão: até mesmo a metade do reino se dará. Com essa petição.
para fazer uma loucura dessa, tem que ter alguma coisa muito importante por trás disso. Então ele entendeu isso. Em sintonia com Deus, a circunstância narrada no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Suer e Amã para outro banquete, no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina está guiando e está em todos os detalhes. Isso aí, irmão, quando a confiança que nós temos em Deus é demonstrada, nós também começamos a jejuar e orar e buscar a presença dele, a gente vai criando uma intimidade com o Senhor. E é o que o comentarista diz, você entra em sintonia com Deus. E foi o que aconteceu com Esther. Ela começou a entrar em sintonia com Deus. Ela começou a entender os projetos e os planos de Deus para aquela situação. Então ela não se precipitou, ela jejuou com as suas amigas, né, com as suas moças, ela se preparou, encontrou com o rei ficou preocupado, queria saber por que ela fez aquilo, qual que era a sua preocupação. Ela falou, não se preocupe, a minha petição aqui, no princípio é, venha para um banquete que eu estou preparado para você e Ramã. Só isso. Sem precipitar, talvez um outro afobado, precipitado, chegaria chorando, desesperado, dizendo a situação, não. Ela preparou o momento certo porque ela tinha que fazer a coisa da forma certa. Ela não poderia deixar o malvado Amã escapar da situação, porque ela já estava confiando que Deus ia fazer algo para livrar o seu povo. Esther teve prudência, né? No resumo do terceiro tópico, sinopse 3, preparou-se e agiu para se dirigir ao rei. Tudo isso debaixo de uma direção divina, na direção do próprio Deus, nesses 3 dias de jejum e oração. E a conclusão diz, confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiência extraordinária. O agir divino manifesta em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. É uma realidade que vivemos hoje. Por isso que Jesus, quando Ele falou, né, naquela parábola da viúva e do juiz iníquo sobre o dever de orar e não desanimar, Ele falou, ao findar a parábola, né, Ele disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta que devemos nos questionar. Estamos tendo fé como os crentes do passado? Como os irmãos que tiveram diversas experiências espirituais com Deus? Tiveram uma comunhão plena com Deus? Será que nós estamos hoje vivendo realmente essa comunhão plena? Essa confiança de ver o Senhor agir e ter experiências extraordinárias com Ele? Porque nós temos que, ao momento, nós entendemos que estamos vivendo um período em que, a qualquer momento, o Senhor vai voltar. E parece que, ao invés de nós nos aproximarmos do Senhor e buscarmos como externo situação, não apenas no momento do perigo, não apenas no momento da situação difícil, mas em todos os momentos nós clamarmos a Ele para termos essa experiência, a impressão que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, quanto mais se aproxima o momento da igreja ser tomada dessa terra, os crentes parecem que estão se afastando do Senhor. Estão distanciando o secularismo, o materialismo, essas coisas que nós falamos nessa lição, está dominando, parece, os nossos corações. Mas essa lição, ela veio nos trazer um despertamento para voltar para a oração, voltar para o jejum, voltar para as vigílias, para leituras bíblicas, para fazer a obra do Senhor com mais intensidade, com mais amor, chorar com os que choram, buscar a presença dEle, fazer a obra dEle, para que nós tenhamos experiências com Ele. Os sinais voltem realmente a acompanhar aqueles que creem. Os sinais voltem verdadeiramente onde o crente estiver, o sinal de Deus está lá, o milagre está lá, a cura está lá, a porta se abre, o milagre acontece. Que nós possamos refletir
nessa lição número 10 do livro de Esther. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.